Vamos lá, pessoal, direto ao que interessa. Se por um acaso você pensa que discricionariedade é o mesmo que liberdade total, o Sebrasp já te eliminou. E é exatamente por isso que a gente vai mergulhar fundo, de forma estratégica, em um dos temas que mais reprova em concursos, os poderes administrativos. O nosso objetivo aqui é muito claro, tá? Não é só dominar a matéria, é aprender a pensar como a banca pensa. Vamos começar! Essa frase, ela resume com perfeição o nível de detalhe que a prova exige. Uma confusão de conceito bem pequena, uma nuance que passou batido e pronto, o candidato fica pelo caminho. O Sebrasp vive de explorar justamente esses pontos, essa linha super tênue entre o que é um poder legal e o que é um abuso de poder. E por que esse tema derruba tanta gente? Simples, porque não adianta só decorar. É preciso entender a diferença sutil entre poder vinculado e discricionário, a diferença entre o poder disciplinar e o de polícia, entre subordinação e vinculação. São exatamente essas as armadilhas que a gente vai desarmar hoje, uma por uma. Ok, vamos começar pela base de tudo, pelo fundamento. Antes da gente olhar para qualquer poder em específico, a gente precisa cravar na mente a regra central que comanda todos eles. Esse aqui é o ponto de partida que não se negocia na administração pública. E aqui está o conceito-chave. Para o agente público, poder não é uma escolha, é uma obrigação. A lei entrega para ele uma ferramenta, e ele tem o dever de usar essa ferramenta para o bem do interesse público. Se ele se omitir quando deveria agir, ele vai ser responsabilizado. E pode ter certeza, a banca vai tentar transformar essa obrigação numa simples opção. Fique muito atento a isso. Guarda essa frase, internaliza. Ela é a pura essência do princípio. Se a situação pede uma ação, o administrador tem que agir. Isso aqui, gente, vira pegadinha muito fácil, com a banca tentando dizer que é uma faculdade, uma escolha. Não caia nessa. E desse grande poder-dever nascem 4 pilares da conduta administrativa. Primeiro, o dever de agir, que a gente acabou de ver. Segundo, o dever de eficiência, que é a busca pelo melhor resultado com o menor custo. Terceiro, o dever de probidade, ou seja, agir com honestidade, com moralidade. E por último, o dever de prestar contas, que é a responsabilidade do gestor por cada centavo e cada ato praticado. Certo, agora a gente entra no território preferido do Sebrasp, aquele lugar onde ele mais gosta de criar confusão, a diferença entre poder vinculado e poder discricionário. Entender isso aqui não é só importante, é decisivo para a aprovação. A diferença é bem clara, olha só. No poder vinculado, o agente público é como se estivesse num trilho de trem. Ele é um mero executor. Se os requisitos da lei estão ali, ele tem que praticar o ato daquele jeito. Já no discricionário, a lei abre uma pequena janela de escolha. Ela dá uma margem para ele analisar o que é mais conveniente e oportuno, o que é melhor para o interesse público naquele momento. E aqui está o detalhe que te salva da eliminação. Essa liberdade do poder discricionário não é um cheque em branco, não é absoluta. Ela acontece dentro de uma moldura, de um limite que a própria lei desenha. E essa moldura é definida por princípios como razoabilidade e proporcionalidade. O administrador escolhe a melhor opção, sim, mas só entre as opções que a lei permite. Então, o ponto crucial é este. Discricionariedade é uma escolha legítima, prevista e permitida pela lei. Já a arbitrariedade é uma escolha ilegal, baseada no eu quero do agente fora dos limites. O Sebrasp vai tentar de todo jeito te dizer que o mérito administrativo é intocável, que não pode ser controlado. Errado. Ele pode e deve ser controlado quanto à sua legalidade e aos seus limites. Beleza, agora vamos para uma análise mais tática. Um verdadeiro raio-x de outros poderes, sempre com foco nas armadilhas clássicas do Sebrasp. Começando pelo poder hierárquico, que parece simples, mas esconde um dos erros mais batidos em prova. A definição é bem direta. É o poder de organizar a casa internamente. É o que permite que um chefe dê uma ordem, fiscalize o trabalho, delegue uma tarefa ou, em situações bem específicas, puxe para si uma competência do subordinado, o que a gente chama de avocação. O segredo está no finalzinho da frase, dentro de uma mesma pessoa jurídica. E atenção máxima aqui, pessoal! Essa é a pegadinha que derruba até candidato bem preparado. O ministério, que é da administração direta, não é o chefe de uma autarquia como o INSS, que é da indireta. A relação aí não é de subordinação, não é de hierarquia. É uma relação de vinculação, um controle finalístico que é muito mais brando. Se aparecer na prova a palavra hierarquia entre entes diferentes, pode marcar errado sem medo. Seguindo na nossa análise tática,
chegamos no poder disciplinar. E aqui, a banca tem um prazer especial em criar questões que o confundem com outro poder bem importante. Vamos ver como não cair nessa. A palavra-chave aqui, o que você tem que grifar mentalmente, é vínculo jurídico específico. O poder disciplinar só atinge quem tem uma relação especial, uma relação interna com a administração. O exemplo clássico, o servidor público que comete uma falta, ou uma empresa contratada que descumpre uma cláusula do contrato. A confusão que a banca cria está toda aqui. Pensa assim, poder disciplinar é da porta para dentro, para quem tem esse vínculo especial. Poder de polícia é da porta para fora, para toda a sociedade. A multa de trânsito que uma pessoa qualquer leva na rua não vem do poder disciplinar, de jeito nenhum, vem do poder de polícia. Agora, a suspensão que um servidor leva, aí sim, é o puro poder disciplinar em ação. Para a gente fechar essa rodada de análise tática, o poder regulamentar. Aqui, o foco total da banca é testar se você sabe quais são os limites desse poder. A função do poder regulamentar é basicamente dar vida à lei. A lei cria o direito, a obrigação principal, e o regulamento vem para detalhar como aquilo vai funcionar no dia a dia. Ele explica os pormenores, ele viabiliza a execução da lei, ele azeita a engrenagem. E essa é a regra de ouro, a cláusula pétrea desse assunto para sua prova. Um decreto, um regulamento não pode inventar moda. Ele não pode criar uma obrigação que já não estivesse prevista de alguma forma na lei que ele está regulamentando. Se o regulamento vai além do que a lei permite, ele é ilegal. Simples assim. Ok, a gente já viu o conteúdo, mas agora vem a parte mais importante. Como é que a banca usa esse conteúdo para te induzir ao erro? A gente vai agora entrar na mente do examinador do Sebrasp. A banca tem um método, quase uma receita de bolo. Primeiro, inversão de conceitos. Pega a definição de um e bota no outro. Segundo, generaliza a exceção. Pega algo que só acontece de vez em quando, como a vocação, e fala como se fosse a regra. E terceiro, o mais clássico. Confunde poderes que são parecidos, como a gente viu com o disciplinar e o de polícia. É um padrão. Prova após prova, ele se repete. Vamos ver um exemplo prático. Olha essa assertiva. Ela está errada. Mas por quê? Por causa de duas palavras, qualquer cidadão. Como a gente acabou de ver, o poder disciplinar exige aquele vínculo específico. Aplicar sanção a qualquer cidadão é tarefa do poder de polícia. É exatamente assim que a armadilha é montada. Eles trocam o sujeito da ação. Então, fica muito claro que a aprovação não está em saber o geral, mas em dominar esses detalhes. É entender a lógica da questão, é identificar a maldade, a intenção do examinador. Essa profundidade, esse estudo estratégico, é isso que separa quem passa de quem fica pelo caminho. E esse é o nosso compromisso por aqui. Não é só te dar o conteúdo, mas te dar a visão estratégica que você precisa para vencer o Sebrasp. Se essa análise te ajudou a enxergar o jogo de outra forma, curta, comente com suas dúvidas e, claro, se inscreva para ter acesso a mais conteúdo focado na sua aprovação. Até a próxima!